Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos, em especial o conteúdo de interpretação e compreensão de texto. Então, o que que nós estudamos no vídeo número 1? Então, os conceitos iniciais do que é interpretar e do que é compreender, tá? Eu falei para vocês, pessoal, que interpretar, a gente só consegue interpretar interpretando. Parece uma certa ideia de redundância, né? Então, subir para cima, descer para baixo, né? Que é, digamos, ali dentro que nós temos um pleonasmo vicioso. Mas o que que acontece, gente? É justamente essa ideia, é justamente essa estrutura frasal. Por quê? Porque quanto mais tu interpreta, mais tu vai tendo esse conhecimento, mais tu vai adquirindo léxico ali dentro. E isso é extremamente importante, tá? Outra coisa também, pessoal, nós estudamos depois os operadores argumentativos. O que que são esses operadores argumentativos? Então, são certas palavras, né? São certos vocábulos ali dentro que trazem ao longo do texto um certo sentido. Então, um certo sentido, uma certa ideia que concatenam depois para nós ali dentro uma espécie de unicidade. Então, um sentido mais amplo, um sentido mais completo. O que que significa dizer isso, pessoal? Que nossos operadores argumentativos, eles podem dar uma ideia de adição, ideia de diversidade, uma ideia de alternância, uma ideia de conclusão, uma ideia de explicação, uma ideia de causa e consequência, enfim, aqueles pressupostos que nós vimos ali dentro. Qual a diferença depois do pressuposto e subentendido? Pessoal, são muito parecidos. Um pressuposto é informação implícita, informação oculta. E o subentendido também é uma informação oculta. No entanto, o pressuposto são palavras que vocês vão conseguir colher dentro do texto ali. Quem são essas palavras? As preposições, que vocês já estudaram comigo, que a depender do contexto, elas podem mudar de sentido. Falei com Carlos, falei para Carlos e falei de Carlos, né? Então vocês vão perceber. Lembrando que as preposições elas podem ou não podem, tá, trazer esse sentido. Tem momentos que elas não irão trazer, são simplesmente preposições, advérbios. Quem estudou a parte de pontuação comigo sabe que os advérbios, eles lá na parte de pontuação são adjuntos adverbiais deslocados. Eles são deslocados, eles são deslocáveis, então, porque a gente consegue mudar o sentido, trazer, tirar uma certa ambiguidade da frase. Outras palavras, locuções denotativas ou palavras denotativas. Cuidem essa expressão, pessoal, locuções denotativas ou palavras denotativas. O que que são palavras denotativas? São quando alguns elementos, algumas palavras dentro da morfologia, dentro da gramática normativa e descritiva, não se encontram dentro da morfologia. Ou seja, são palavras, pessoal, que ficam acima das 10 classes de palavras gramaticais. Elas não ficam dentro de uma classe de palavra gramatical. Nós não podemos dizer que elas são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Não, tá? Isso acontece, tá, com os supostos advérbios, tá? Que eles podem ser advérbios em determinadas situações, então, portanto, eles entram para dentro do conjunto de advérbios, mas eles também podem sair e voltar e ficam ali em cima. Exemplo, pessoal, típico disso é o só, tá? Se eu coloco eu fui à farmácia, só eu fui à farmácia. Então, aquele só está no início da frase. E se ele está no início da frase, ali dentro, pessoal, com toda certeza, ela é uma palavra denotativa. Por que que ela é uma palavra denotativa nesse contexto? Porque o advérbio, ele modifica o sentido de um verbo, modifica o sentido de um adjetivo e modifica o sentido de outro advérbio. Olhem aqui, gente. Vamos entender isso aqui, pessoal, que aí vocês conseguem praticamente desvendar toda a gramática, tá? Olha aqui, pessoal. Quando eu falo para vocês assim, ó, que ele foi à farmácia, olha aqui, farmácia.
Qual a nossa lógica aqui dentro, pessoal? A nossa lógica aqui dentro é colocar a crase. Ele foi ao cemitério. Então, eu troquei esse feminino agora aqui, tá? Desculpa, esse feminino agora aqui, por uma palavra masculina, evidentemente um substantivo masculino. E vocês já sabem que o feminino, que o masculino da crase, corresponde ao meu ao. Fechou? Tá aqui, certinho. Pessoal, vou colocar agora aqui dentro para vocês, tá? O só. Então, esse só, eu vou deixar ele orbitando aqui, tá? O que pode acontecer, gente? Pode acontecer que, dependendo da localização desse só, ele pode ser advérbio, mas ele também pode ser uma palavra denotativa. Olhem para cá, no momento que eu coloco esse só aqui, só ele foi à farmácia. O que acontece agora? Esse só aqui dentro, teoricamente, está modificando o sentido de ele. Então, o que acontece agora nesse momento, pessoal? Nesse momento aqui, ele está próximo de um pronome. Ele não está próximo de um verbo, ele não está próximo de um adjetivo e muito menos do próprio advérbio. Então, nesse exato momento, aqui dentro, ele é uma palavra denotativa, tá? Então, as palavras denotativas, pessoal, posso citar para vocês, se eu não estiver enganado, gente, José Oiticica, tá? Que ele foi um grande gramático, tá? Lá pela década, foi mais ou menos 1900, 1800 e alguma coisa, ele já tinha colocado essas expressões como palavras denotativas, tá? Se não estiver enganado, é início do século XX, tá? Vou estar errando ali por alguns anos, tá? 1900, 1910, 1890, algo do gênero, tá? Não me recordo, mas porque também não precisa aqui. O que acontece, gente? Essas palavras denotativas aqui, pessoal, elas gravitam em cima das 10 classes de palavras gramaticais. E a depender do posicionamento do só, o só pode trazer um outro sentido. Quando eu falo só ele foi à farmácia, dá no sentido de só ele foi à farmácia aqui dentro, como se ele tivesse o quê, pessoal? Com 10 pessoas junto, acompanhado. De repente ele estava com a namorada, de repente ele estava com a mulher e junto com o filho. Então a mulher e o filho aqui dentro ficaram esperando. Então só ele foi à farmácia. E mais, podemos pensar um pouquinho a mais, né? Vamos imaginar agora, pessoal, que a farmácia se encontra aberta e que só ele foi à farmácia, ou seja, nenhuma outra pessoa entrou dentro daquela farmácia. Então são várias interpretações que eu poderia dar aqui dentro. Tá, tudo bem. No momento que eu passo a deslocar esse só, tiro ele daqui agora e desloco ele, pessoal, ele foi só aqui, ó, só a farmácia. O que me dá uma ideia aqui dentro? Me dá uma ideia que ele foi só a farmácia. Então, pensem comigo que ele está saindo de casa a partir de agora e ele tem que ir em 3 lugares. Mas ele foi apenas, única e exclusivamente à farmácia. Então, o que acontece, gente? Acontece justamente que esse elemento aqui, ele passa a ser para nós um advérbio, tá? Então, cuide. Mas por que ele é advérbio agora, Fabrício? Ele é advérbio porque ele está próximo, ele está modificando o sentido do verbo ir. Então, nesse exato momento, ele passa a ser um advérbio. Então, quando eu leio a frase só ele foi à farmácia, ele foi só à farmácia, são sentidos totalmente diferentes. Entenderam? Então, justamente, pessoal, vocês têm que cuidar essas palavras ou locuções denotativas, tá? Então, a depender do momento, a depender do posicionamento, pessoal, elas podem trazer um outro sentido que não o primeiro. E eu posso falar também, ele foi à farmácia só, tá? No sentido agora aqui dentro de não acompanhado, tá? Tranquilo? Foi, gente? Então, pessoal, o que nós já vimos aqui, tá? Nós já vimos, então, os operadores argumentativos, tá? Então, são certas palavras. Quem são as palavras? As preposições, os nossos advérbios, as nossas conjunções
e as nossas locuções denotativas ou as nossas palavras denotativas, tá? O que nós vimos depois dos pressupostos e os subentendidos? O pressuposto foi o que eu estava comentando com vocês agora mesmo, são certas palavras, então certos vocábulos ali dentro, tá? Então vocês vão ter informações implícitas ao longo do texto, no correr do texto com esses vocábulos. Bom, um dos exemplos, pessoal, que eu posso citar para vocês é essas palavras ou essas locuções denotativas. Tudo bem. O que eu posso citar para vocês aqui também, pessoal? Posso citar para vocês aqui também os adjetivos, tá? Então, eu poderia citar os advérbios. Então, um adjetivo, quando fala o homem pobre foi ao baile e o pobre homem foi ao baile, o que denota? O homem pobre, vocês conseguem personificar um ser humano, que ele é insuficiente de riqueza. Então, vocês conseguem, na cabeça de vocês, personificar, construir um personagem. Quando eu falo o pobre homem, vocês já não estão mais no campo denotativo, e sim no campo conotativo. Então, o pobre homem não no sentido mais de pobreza, mas o homem no sentido de coitado, né? Então, o espírito não está tão elevado assim. Então, o que acontece, pessoal? A partir desse momento, vocês não conseguem personificar uma pessoa. E isso se encontra lá na parte dos adjetivos, em especial, não nas formas estilísticas, mas sim no valor discursivo, tá? Então, o que vocês estão estudando aqui dentro? Vocês estão estudando as espécies de discurso ou a discursividade. Então, quais a junção de determinadas palavras vai trazer um discurso, ou vai unir essas palavras e vocês vão ter algum tipo barra gênero textual. E dentro desse tipo barra gênero textual, por que eu estou colocando barra? Porque agora eu estou juntando os dois, tá? Então, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que vocês vão ter uma informação para esse interlocutor, tá? Então, é extremamente importante. O que nós avançamos também aqui dentro, pessoal, que é importante vocês saberem os tipos textuais, tá? Então, tipo textual é menor do que gênero. Então, tipo textual, ele é mais estrito sensu, ele é mais fechado. Quando eu falo gênero agora, é o correspondente do tipo textual. Então, nós podemos muito bem colocar tipo barra gênero, tá? Então, gênero é como a gente tem a exteriorização desse tipo textual, tá? Então, para quem essa informação ela vai ser vinculada ou esse texto vai ser apresentado? Será que esse texto aqui ele tem características de uma narração? Será que esse texto aqui é um texto injuntivo? Será que é um texto descritivo? Será que é um texto dissertativo expositivo? Será que é um texto dissertativo argumentativo, que é o tradicional, principalmente no Exame Nacional de Ensino Médio, né? Em especial no Exame Nacional de Ensino Médio? A gente sempre gosta de comentar que o gênero, que o tipo, tá? Vou falar tipo primeiro para não confundir vocês, que o tipo dissertativo argumentativo, o que acontece, gente? Ele só foi criado, só existe esse tipo barra gênero agora, tá? Porque nós temos, pessoal, as redações do Enem, tá? Se a gente não tivesse a possibilidade, a probabilidade desse tipo, não existiria, tá? Então, ele é bem dentro do Enem, ele é bem hierarquizado, ele é bem mecanizado, né? É conseguir o mecanizar. Então, tu sabe que tem que fazer a introdução, desenvolvimento número 1, desenvolvimento número 2, uma conclusão, tá? Então, a tua introdução, tu vai ter lá 6 linhas, 5 linhas no máximo, tu vai ter algumas palavras-chave que tu vai colocar ali dentro, e assim sucessivamente, tá? Outra coisa importante, pessoal, que eu quero avançar a partir de agora com vocês, então. Então, são quem? Deixa eu só colocar para vocês aqui agora, tá? Que na verdade para nós são os tipos de discurso, tá? Então nós vamos trabalhar com o discurso direto, o discurso indireto e o discurso direto livre. Características de um discurso direto, pessoal. Na verdade, o discurso direto ele é muito usado em texto dissertativo argumentativo. Reforça o teu texto dissertativo argumentativo. Entre os operadores ou entre os operadores argumentativos que nós usamos ali dentro,
Um dos operadores argumentativos, pessoal, é trazer ao longo do texto, no desenvolvimento, um especialista na área que tu consiga citá-lo, tá? Então, o que que acontece? Tu tá falando, por exemplo, sobre educação, tá? Então, vou fazer bem mais lato, tá? Educação como um todo. O que que pode acontecer, gente? Pode acontecer que ao longo do teu desenvolvimento, tu tenha que trazer um ou outro autor ou um ou outro personagem, tá? Dentro da educação que se sobressaia. Então, do qual as pessoas ouvem e têm um cuidado especial com esse educador. Então, tu pode trazer no momento que tu traz, tu faz o que? Tu coloca entre aspas e cita ele na integralidade. Esse citar ele na integralidade, ou seja, tudo que ele falou ali dentro, é um discurso direto, tá? Então, o discurso direto, ele obviamente é diferente do discurso indireto. Discurso direto, pessoal, é a fala igual, literal, sem mudança de palavra ali dentro de quem falou. O nosso terceiro, tá? No discurso indireto, vocês já mudam agora de figura. Então, vocês têm uma característica. Então, agora vocês irão fazer o quê? Vocês irão falar por ele. E nesse falar por ele ali dentro, vocês vão fazer o quê, pessoal? Vocês vão modificar o discurso. Ele passa a ser um discurso indireto, tá? Então, essa é uma característica. O que que vocês têm predominante ali? A presença do quê? Quando eu falo assim, pessoal, presta atenção. Fabrício sempre diz uma frase, dois pontos, vai dar certo. Então, quando eu coloco aspas, vai dar certo, fecha aspas e ponto final, esse vai dar certo é a minha fala, que essa pessoa está reproduzindo na literalidade ali dentro, sem mudança nenhuma. No momento que eu falo discurso indireto, não sou mais eu falando. Então, ó, Fabrício sempre diz que vai dar certo. Então, a partir de agora, essa pessoa parafraseou e colocou alguns elementos ali dentro, tá? Não é mais a minha fala copiada na integralidade. Eu fiz uma reforma, eu mudei, mantive o sentido original da frase, mas agora com a minha interferência pessoal, justamente agora no presente, tá? Não no passado, obviamente, mas sim no presente. Então, a gente vai olhar algumas características que são características bem importantes. E depois vocês têm a junção do discurso direto e discurso indireto, que é o discurso indireto livre, tá? Que nada mais, nada menos é a junção do discurso direto, que nada mais, nada menos é a junção do discurso indireto. Tranquilo, gente? Foi? Vamos lá então, pessoal. Deixa eu só colocar para vocês aqui e bora lá, tá? Pessoal, então, discurso aqui dentro, tipos de discurso. Então, o discurso direto para nós, pessoal, cabe ressaltar para vocês, é a transcrição aqui dentro exato da fala dos personagens, tá? A voz das personagens inserida na narrativa, sem que haja participação do narrador, ou seja, é a cópia integral da fala do personagem, tá? Essa cópia integral, pessoal, segundo o Manual de Redação do Senado e o Manual de Redação da Presidência da República, tá? É com aspas agora aqui dentro, tá? Uma coisa que eu quero que vocês cuidem, gente, muito, 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 pessoal, aqui, deixa eu só fazer agora aqui um adendo, é isso aqui, ó. Sinais de pontuação, tá? Claro, obviamente, os sinais de pontuação já estarão presentes dentro do texto, tá? O que que pode acontecer, gente? Pode acontecer isso aqui, ó. Fabrício sempre diz uma frase. Então, o que que eu vou colocar agora aqui, pessoal? Eu vou colocar dois pontos, que é um aposto, né? Fabrício sempre diz uma frase. Qual a frase? Gente, deixa eu só diminuir aqui, senão vai ficar muito feio. Vai dar certo, tá? Fechou agora aqui, tá? Por que que eu coloquei essa segunda aspas um pouquinho mais afastado, gente? Porque ali eu quero trabalhar com vocês agora. O que que eu quero de vocês aqui dentro, pessoal? Eu quero que vocês cuidem de uma coisa. O sinal de pontuação que vale para fora, vale para dentro.
mas o sinal de pontuação que vale para dentro não vale para fora. O que significa dizer isso, pessoal? Que aqui dentro eu posso, até o fechamento dessa segunda aspas aqui, ó, ter um sinal de pontuação. Qual o sinal de pontuação? Vamos colocar agora aqui dentro, pessoal, exclamação, tá? Não vamos colocar ponto de interrogação aqui dentro, gente, porque não é um tom questionador. Vamos colocar agora aqui dentro um ponto de exclamação, tá? Que, na verdade, é uma exaltação, né? Então, vai dar certo? Tá? O que acontece? O sinal de pontuação, gente, que vale para dentro, pessoal, não vale para fora. Então, eu não posso agora aqui dentro não colocar um sinal de pontuação fora, tá? Então, o fato de eu não colocar um sinal de pontuação fora, eu não posso aqui dentro deduzir que esse sinal de pontuação aqui, que eu coloquei agora, que é o ponto de exclamação, é o correspondente daqui de dentro. Imaginem que esse sinal aqui, pessoal, esse aqui não existe aqui, ó. Então, se eu não colocar um sinal de pontuação agora aqui, eu não posso deduzir que o sinal de pontuação de dentro é o correspondente do sinal de pontuação de fora. Não, eu não posso. Eu posso deduzir no momento, pessoal, no momento que eu fizer isso aqui, ó. Vai dar certo aqui, desse jeito. Agora sim, agora eu posso deduzir que o sinal de pontuação dentro no vai dar certo é o ponto de exclamação. Porque o sinal de pontuação que vale para fora, vale para dentro. Mas o sinal de pontuação que vale para dentro, não vale para fora. Então, se eu quiser agora nessa frase aqui, pessoal, tá? Mas, claro, isso aqui é uma reprodução de um terceiro, evidentemente, né? Vai dar certo. Ó, se eu quero colocar ponto de exclamação, fechar as aspas e colocar um ponto final aqui, pessoal, pontuação perfeita, tá? Pontuação perfeita aqui dentro. Isso aqui, gente, é um discurso direto. Então, é a fala, é a reprodução das falas do personagem, a reprodução das falas de um terceiro, tá? É a cópia literal aqui dentro, gente, da fala de um terceiro, tá? Justamente isso aqui. O que vai acontecer, pessoal? Quem já fez trabalho de conclusão de curso, certamente vai conseguir identificar isso aqui com mais ênfase. Por quê? Porque um trabalho de conclusão de curso, aqui dentro, quando vocês fazem a leitura de determinados livros, o que nós fazemos? Nós partimos de um começo. Então, nós lemos aquele livro, tá? Nós entendemos, compreendemos, interpretamos, fazemos as nossas interpretações e começamos a escrever, tá? Assentados, baseados na ideia daquele autor. E para isso nós lemos mais livros e mais livros e mais livros e mais livros. Então, a gente concatena as ideias ali dentro, tá? Numa sequência ordenada, uma sequência lógica, uma conversa entre os parágrafos. Tudo bem, tá? Só que chega no momento, pessoal, tu tem que citar esses determinados autores para dar um embasamento ao teu texto, para que o teu texto fique sólido, tá? Que para que o teu texto não fique só no campo de uma escrita que seja só tua. Até porque aquilo ali não é uma tese, tá? Então, aquilo ali simplesmente é um trabalho de conclusão de curso. Então, as tuas leituras prévias devem estar dentro desse texto, ou pelo menos uma parte delas, tá? Deve estar ali justamente como servir como base para dar segurança e para quem ler o texto saber, oh, ele pesquisou esse autor. Ó, ele pesquisou esse outro autor. E quando tu faz isso, pessoal, existe uma regra ou normas da ABNT. E ali dentro tem a citação direta, que é abrir as aspas e colocar o ano, tu colocar também a página para justamente ir até a página do referido autor e verificar a veracidade do que está escrito ali dentro, tá? Claro que esse trabalho, pessoal, é um trabalho praticamente de formiguinha, né? Então, é um trabalho custoso, é um trabalho demorado, é um trabalho realmente de pesquisa, né? Então, um trabalho de conclusão de curso é isso, um mestrado, um doutorado, um pós-doc é isso. Então, é realmente um trabalho de pesquisa.
é um trabalho bem maquinal, tá? Mas é um trabalho que vale super a pena fazer, pessoal. Tranquilo? Deixa eu só arrumar agora aqui e vamos lá novamente, tá? Gente, olhem para cá agora. Pessoal, características, ó, do discurso direto, tá? Então, vou colocar aqui para vocês assim, ó. Fabrício perguntou, que horas são, por favor? Foi então que ele disse, estou cansado de tanta confusão. Todos os dias da manhã, ó, minha mãe dizia, fique atenta e não faça bagunça nas aulas, tá? Então, quando fala, pessoal, aqui para vocês, fique atenta, ó, fique atenta e não faça bagunça nas aulas, tá? Vocês vão perceber esse verbo aqui, obviamente, fique tu no imperativo afirmativo, né? Então, características que são importantes agora no nosso discurso direto, pessoal. O que que são as características aqui dentro? Vocês têm os verbos, pessoal, aqui dentro, elocutivos, tá? O que que são verbos elocutivos, gente? Verbos que denotam, pessoal, uma certa ideia aqui dentro de ação, tá? Então, dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar. Fabrício sempre dizia, ó, dizia. Então, uma frase, né? Vai dar certo, ó, olhem aqui, tá? Então, são verbos, pessoal, elocutivos para nós aqui dentro, ó. Verbos elocutivos para nós aqui dentro. Tranquilo? Foi? Dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar e murmurar. Ó, após os verbos de elocução, há 2 pontos e uma mudança da linha para um novo parágrafo, tá? Então, é o exemplo que eu coloquei para vocês. Fabrício sempre dizia, o Fabrício sempre diz, tá? Eu vou colocar diz porque ainda continuo dizendo uma frase, sempre vai ou vai dar certo, tá? É antecedida pelo travessão, que indica quando começa a fala de um personagem e quando a mudança de interlocutores. Por outro lado, o discurso indireto, ó, agora se distingue do discurso direto, porque nele ocorre a intervenção do narrador na voz do personagem, tá? Então, agora, pessoal, é a intromissão de uma outra pessoa. O que que é essa intromissão aqui dentro, pessoal? Essa intromissão, ela acontece agora aqui dentro com algumas características. Qual a característica? A predominância maciça do quê? A predominância maciça do quê? Notem agora aqui no discurso indireto, tá? Ó, discurso direto. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Discurso indireto. Ele disse que, ó, ele disse que, ó, ele disse que ia para a faculdade depois do almoço. Quando eu falo, pessoal, o discurso direto, eu vou para a faculdade depois do almoço, sou eu, Fabrício, que estou falando. Agora, uma terceira pessoa vai falar por mim. Ele disse que ia para a faculdade depois do almoço. Então, vocês vão perceber aqui dentro, gente, uma mudança, uma passagem de personagens. No eu, primeira pessoa, para ele ou ela, terceira pessoa, tá? Outra coisa importante aqui é que os teus verbos ficarão no passado, evidentemente, né? Porque é uma pessoa falando de um fato ou acontecimento que tu fez, então é uma outra pessoa falando agora de um fato ou acontecimento que tu fez no passado. Tranquilo? Foi? Até porque essa frase, eu vou para a faculdade depois do almoço, eu já falei. E essa pessoa agora, o que que ela vai fazer? Ela vai refalar, mas na pessoa dela, no presente, evidentemente. Então, e por último, pessoal, a gente tem quem aqui dentro? Nós temos o discurso indireto livre. O que que é o discurso indireto livre, gente? O discurso indireto livre nada mais, nada menos que a junção do discurso direto e a junção do discurso indireto, tá? Então, características, pessoal, aqui dentro do discurso indireto livre. Ó, discurso direto. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Discurso indireto livre. Helena chegou cansada do trabalho. Apenas tinha vontade de se deitar no sofá. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Ela sabia, contudo, que tinha de cumprir suas obrigações. Eu vou para a faculdade depois do almoço, discurso direto. Olha embaixo. Eu sabia
Ela sabia, contudo, que tinha de cumprir suas obrigações. Olha a mudança de personagem aqui dentro. Conseguiram perceber essa mudança de personagem? Então, o que é o discurso indireto, pessoal? Livre, o qual se distingue do discurso direto porque nele ocorre a introdução das falas do personagem no meio da narração. É simplesmente isso aqui, gente. Tá? Simplesmente isso aqui, pessoal. Aqui, ó. Vou só copiar para vocês aqui. Tranquilo, gente? Foi facilzinho, né? Não tem dificuldade nenhuma em relação ao discurso direto, ao discurso indireto e ao discurso indireto livre. Então, vocês vão perceber que dentro do discurso indireto livre, vocês vão ter a reprodução literal, tá? A gente sempre brinca Ctrl C, Ctrl V, né? É a cópia literal da escrita do personagem. E depois vocês vão fazer um aqui, pessoal. Vocês simplesmente vão modificar, porque vocês vão colocar a interferência de vocês, como seres humanos. E essa interferência, ela é feita após a fala. Então, ela tem que ser no passado. Outra coisa importante, nós colocamos o que ali dentro. Então, vocês vão perceber que eu sempre vou ter, tá? Ou na sua grande maioria, a presença do que, pessoal? Então, é um elemento muito marcante aqui dentro. Se vocês perceberem aqui, gente, só colocar um pouco mais para cá. Se vocês perceberem aqui, ó, olhem isso aqui. Olhem isso aqui. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Tá, tudo bem. Eu vou para a faculdade depois do almoço. Isso aqui, pessoal, para nós é um discurso direto. Quando ela fala, ela sabia, contudo, que tinha de cumprir suas obrigações, notem agora aqui, gente, deixa eu só colocar numa outra cor que vocês consigam enxergar. Vocês vão perceber agora aqui que tem uma mudança da passagem do personagem. Então já não é mais esse eu falando, mas sim uma outra pessoa falando em relação a ela, tá? Então vocês cuidem bastante aqui dentro, pessoal. Tranquilo? Foi, gente? Pessoal, lembrando, tá? Quem tiver intenção de adquirir esse material, pessoal, ele ainda está em promoção, tá? Em promoção justamente por R$ 89,00, tá? Então, um livro de língua portuguesa completo para concursos públicos federais, estaduais e municipais, tá? Então, praticamente ali com 80% de desconto, tá? Aproveitem, pessoal, ao invés, né, de vocês ficarem gastando com talvez algumas coisas que realmente não funcionam, tá? E vocês estão percebendo isso ao longo nos estudos de vocês. Compre um material, pessoal, realmente de qualidade, que foi feito e elaborado com muito respeito, muito carinho, tá? Estou à disposição, gente, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade sempre para me chamar, tá? Eu vou deixar sempre embaixo ali dentro as minhas redes sociais, tá? Instagram, o YouTube você já tem, Facebook também, no Facebook vocês vão ter ali meu WhatsApp. Fique bem à vontade, pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.